Eles mentiram para você muito antes de o mundo começar a desmoronar. Venderam a fantasia de que a sobrevivência era apenas uma questão de comprar equipamento suficiente, ferramentas brilhantes, kits de marca, mochilas recheadas com mais itens do que propósito. Convenceram você de que a preparação era sobre possuir coisas em vez de entendê-las. Mas, quando os sistemas se desfazem, quando a rede elétrica morre e o ruído da civilização colapsa em silêncio, nenhuma dessas ilusões o segue na escuridão. O que resta é brutalmente simples: seu corpo, sua mente e tudo o que você pode carregar sem desacelerar o suficiente para se tornar presa. É aí que a verdade começa, a parte que nenhum guru da sobrevivência quer admitir. A maioria dos equipamentos não é projetada para o colapso, é projetada para o conforto, para o marketing, para o velho mundo onde o peso não importava porque você não era forçado a fugir do desespero. Mas em um mundo em ruínas, cada grama se torna uma pergunta e cada item deve justificar sua existência. É aqui que surge a regra do multiplicador, não como um truque inteligente, mas como uma lei esculpida pela realidade. Uma ferramenta que faz apenas um trabalho é um peso morto. Uma ferramenta que cria capacidades é a própria vida. A regra do multiplicador remodela como você vê sua mochila. Ela muda. O que eu posso levar para o que este item pode fazer por mim quando todo o resto está falhando? Porque o colapso não respeita o pensamento positivo. Não se importa com catálogos, vídeos patrocinados ou avaliações de equipamentos, ele o despacha até que apenas o funcional permaneça. É por isso que as 7 ferramentas importam. Não porque são modernas, mas porque cada uma substitui várias outras que antes entulhavam mochilas e diminuíam as pessoas a um ritmo fatal. Essa mudança não é sobre medo, é sobre clareza. Uma vez que você entende que a sobrevivência não é uma lista de compras, mas um sistema, as ilusões desaparecem. O que permanece é a verdade enxuta e afiada. Sobreviva multiplicando capacidades, não posses. Muito antes que a fome enfraqueça suas pernas ou a desidratação turve seus pensamentos, algo muito mais silencioso e muito mais rápido vem ao seu encontro. Não ruge, não espreita, não se anuncia. Ele se insinua através de tecidos encharcados, mãos trêmulas e da respiração que você não percebeu que estava evaporando no ar. Hipotermia. O verdadeiro primeiro assassino. Em condições frias e úmidas, você tem 90 minutos antes que seu corpo cruze uma linha da qual não pode mais retornar. Seus músculos enrijecem, seus dedos param de obedecer aos comandos, seu pensamento desacelera para uma névoa e, de repente, até tarefas simples, amarrar um nó, riscar um fósforo, segurar um isqueiro, tornam-se impossíveis. Este é o momento em que tantas pessoas falham, não porque entram em pânico, mas porque confiaram nas ferramentas erradas. Trouxeram isqueiros que ficam sem combustível, fósforos que os traem no momento em que a umidade toca a caixa, acionadores de magnésio tão pequenos e frágeis que se transformam em frustração em vez de chama. Eles imaginam que podem acender uma fogueira na chuva da mesma forma que acendem uma em um acampamento ensolarado. Não percebem que o mundo é diferente quando a sobrevivência está em jogo. O frio rouba a precisão, a umidade rouba a ignição, ferramentas fracas roubam o tempo que você não tem mais. Um verdadeiro sobrevivente precisa de uma faísca que ignore o clima, o tremor, a dormência, uma que não dependa de combustível, produtos químicos ou condições perfeitas. É aí que o Infinite Spark, uma barra de ferro espessa e superdimensionada, ocupa seu lugar como a verdadeira fundação da vida selvagem. Ele lança faíscas derretidas quentes o suficiente para acender até mesmo iscas teimosas.
Funciona quando suas mãos estão tremendo. Funciona depois de ser encharcado. Funciona depois de cair na lama ou na neve. 15.000 acionamentos não é uma estimativa. É uma promessa, um reservatório de fogo esperando para ser reivindicado, mas esta ferramenta é mais do que ignição, é moral em forma física. Uma chuva de faíscas na escuridão lembra que o controle ainda é seu. Torna-se um sinal na noite, uma arma contra o desespero e, em mãos experientes, até mesmo uma fonte de raspas de emergência para construir iscas que salvam vidas. Com ele, você não apenas faz fogo, você recupera tempo, clareza e uma chance de lutar. Quando o mundo está frio e se fechando, o fogo não é conforto, é a própria sobrevivência. Antes que a fome o ameace, outra contagem regressiva já começou. Uma muito mais curta, muito menos indulgente e muito mais incompreendida. A maioria das pessoas pensa que tem 3 dias sem água, mas esse número se aplica apenas a um corpo em repouso, em condições amenas, sem fazer nada. No mundo real do colapso, onde você está andando, construindo, carregando, tremendo, escalando, essa janela desmorona para menos de 24 horas antes que suas decisões comecem a ficar desleixadas e perigosas. A desidratação não se anuncia. Ela se insinua com uma língua seca, uma dor de cabeça, um momento de confusão e então rouba seu julgamento muito antes de roubar sua vida. E é aqui que tantos preparacionistas depositam sua fé em soluções frágeis. Eles carregam canudos de sobrevivência que entopem depois de alguns riachos sujos, filtros que falham quando a água fica lamacenta ou quando o ar de inverno os congela. Comprimidos químicos que purificam lentamente, têm gosto de piscina e, eventualmente, acabam para sempre. Essas ferramentas funcionam em teoria, mas o colapso não é teoria. É lama, gelo, poças contaminadas e a dura verdade de que você, muitas vezes, precisa carregar água, não apenas sorvê-la de um riacho como um animal. É aí que a solução mais simples, antiga e confiável retoma seu trono: a fervura. Fogo mais água mais calor. Uma equação que nunca falhou à humanidade. E no centro disso está uma ferramenta subestimada, sem glamour, absolutamente indispensável. Uma garrafa de parede única de aço inoxidável de 32 onças com um copo aninhado. Nenhuma isolação que impeça o aquecimento. Nenhum plástico que derreta. Nenhum alumínio que deforme ou lixivie. Apenas aço que você pode colocar diretamente na chama ou nas brasas até que a água ruge e borbulhe em uma fervura garantida para matar todo o patógeno que o ameace. Mas o poder desta garrafa vai muito além da purificação. Ela multiplica suas opções de sobrevivência de maneiras que os filtros nunca conseguem. Torna-se seu transportador de água portátil, permitindo que você transporte mais de 2 quilos de vida da fonte para o abrigo. Torna-se uma panela quando a comida é escassa. Um recipiente para fazer caldos, sopas e grãos cozidos coletados de lugares abandonados. Encha-a com água quente antes de dormir e ela se torna um aquecedor noturno, protegendo sua temperatura corporal quando o frio tenta roubá-la. E em circunstâncias extremas, seu peso e corpo de aço podem servir como uma ferramenta de defesa de último recurso. No final, a água não é apenas algo que você bebe, é algo que você deve purificar, carregar, aquecer, armazenar e defender. E um único recipiente de aço, simples, durável, brutalmente honesto, oferece tudo isso sem pedir nada em troca. Abrigo não é um lugar, é uma estratégia. A maioria das pessoas não percebe isso até a primeira noite em que o mundo se volta contra elas.
Elas imaginam que uma barraca as salvará porque foi isso que as salvou em acampamentos de fim de semana. Mas o colapso reescreve todas as regras. Seu abrigo deve se adaptar ao terreno, clima, visibilidade e ameaça. Uma barraca não consegue fazer isso. Ela fica onde você a monta, anuncia sua presença com cor e forma e se torna um farol brilhante quando a luz vaza por suas paredes finas. O pior de tudo, pesa demais, rasga com muita facilidade e faz apenas uma coisa. Quando falha, deixa você com um fardo em vez de proteção. É por isso que a velha ideia de abrigo morre rapidamente em um cenário real de sobrevivência. As condições mudam a cada hora, o vento aumenta, a chuva muda de direção, você pode precisar de camuflagem em uma noite e ventilação na próxima. O chão pode estar muito úmido, muito rochoso ou muito exposto. Uma barraca o prende a uma única solução, e o mundo nunca coopera com soluções únicas. É aí que a lona se torna algo muito mais do que tecido. Torna-se arquitetura. Uma lona resistente de 8x10 ou 10x10 em tons de terra suaves que não traem sua posição não é apenas abrigo, mas possibilidade. Com ela, você pode criar uma barraca tipo A que repele a chuva. Um abrigo tipo lean-to que usa o fogo como sistema de aquecimento. Um abrigo de camuflagem baixo que esconde sua presença tanto de animais quanto de pessoas. Você pode apertá-la contra tempestades ou erguê-la para ventilação em calor úmido. Com alguns ajustes, ela se torna sombra, quebra-vento, barreira de solo ou camuflagem. A magia de uma lona não está no que ela é, mas no que ela se torna quando combinada com sua faca, corda e ambiente. Ela se expande e contrai com a necessidade. Ela responde ao terreno em vez de resistir a ele. Permite que você construa um microclima. Onde a temperatura aumenta, o vento amolece e o caos externo é mantido sob controle por tensão e ângulos estratégicos. E porque pesa uma fração de uma barraca, preserva o recurso mais importante que você tem, a mobilidade. Em um mundo onde estar um passo à frente muitas vezes significa permanecer vivo, o abrigo deve ser rápido de construir, rápido de desmontar e flexível o suficiente para se transformar à medida que o mundo muda ao seu redor. Uma barraca lhe dá paredes, uma lona lhe dá opções, e opções são sobrevivência. Uma lâmina é mais do que uma ferramenta. É a primeira tecnologia em que a humanidade confiou e, no colapso, ela se torna a espinha dorsal de todas as outras capacidades que você constrói. No entanto, a maioria das pessoas carrega a errada. Elas trazem canivetes dobráveis com dobradiças frágeis, machadinhas que pesam demais e fazem muito pouco, machetes projetados para selvas que nunca verão. Ferramentas multiuso que parecem impressionantes até você pedir que elas rachem um galho ou modelem uma estaca. Elas escolhem as lâminas da mesma forma que escolhem o resto de seus equipamentos, com base na aparência, não no propósito. Mas no mundo real, onde o abrigo deve ser construído antes do anoitecer, onde a lenha deve ser processada, mesmo quando suas mãos doem, onde as ameaças se aproximam quando você menos espera, uma lâmina deve fazer mais do que cortar. Ela deve durar. Deve funcionar quando você está com fome, encharcado, exausto e há um erro de perder tudo. E é por isso que apenas um tipo de lâmina se destaca entre todas as outras. Uma lâmina fixa de aço carbono, full tang, de 4 a 5 polegadas. Cada detalhe desta faca importa. Full tang significa que o aço atravessa o cabo em uma peça ininterrupta, dando-lhe a espinha e a força para sobreviver à betoning, alavancagem e o abuso que quebraria ferramentas inferiores. O aço carbono significa que afia facilmente em campo, em
pedra, em cerâmica, até mesmo no fundo de uma xícara, se for tudo o que você tem. Ele enferruja se ignorado, sim, mas a ferrugem pode ser gerenciada. Um canivete dobrável de aço inoxidável quebrado não pode. Uma borda de aço inoxidável cega que não aceita uma afiação em campo é uma desvantagem que você não pode se dar ao luxo. O comprimento, 4 a 5 polegadas, é deliberado, longo o suficiente para processar madeira, entalhar e rachar pequenos troncos. Curto o suficiente para manusear com precisão ao montar armadilhas, preparar caça ou cortar corda no frio. Torna-se uma extensão de sua mão, não uma desvantagem balançando descontroladamente em espaços apertados. E por ser uma lâmina fixa sem partes móveis, nada emperra, nada trava, nada colapsa sobre seus dedos quando a fadiga diminui sua atenção. Com esta única faca, você substitui várias peças de equipamento pesado e de propósito único. Ela se torna seu processador de madeira, permitindo que você rache galhos para sua fogueira. Torna-se sua ferramenta de construção, moldando o esqueleto de seu abrigo de lona. Torna-se seu processador de caça, levando carne do campo à chama. E nos momentos que você reza para nunca chegarem, torna-se a ferramenta que se interpõe entre sua vida e as intenções de alguém desesperado o suficiente para tirar tudo o que você tem. Uma boa lâmina não é glamourosa. Não é feita para impressionar ninguém. É feita para sobreviver ao mundo como ele é, não ao mundo que as pessoas fingem que será. E quando tudo mais quebra, enferruja, rasga ou desaparece, uma faca sólida permanece, silenciosa, confiável e pronta para o que a próxima hora exigir de você. A corda é um desses itens essenciais silenciosos que as pessoas subestimam até o momento em que precisam dela. Então, de repente, ela se torna a diferença entre um abrigo funcional e um desabado, entre pegar comida e passar fome, entre consertar equipamentos e vê-los se desfazendo. A maioria dos preparacionistas busca automaticamente o paracord, convencidos de que é o padrão ouro simplesmente por ser popular. Mas popularidade não é desempenho, e quando as realidades do colapso atingem, o paracord revela todas as suas fraquezas. Ele estica quando molhado, deixando sua lona bamba justamente quando você mais precisa dela, apertada contra a tempestade. Sua construção em nylon se degrada sob a luz solar, enfraquecendo lentamente sem aviso. Seus fios internos, dos quais tantas pessoas se vangloriam, são frágeis, escorregadios e pouco confiáveis para algo mais exigente do que a mais básica improvisação em campo. Em um cenário de sobrevivência, a mediocridade se torna uma desvantagem, e o paracord é a mediocridade disfarçada de preparação. É por isso que profissionais experientes, caçadores, pescadores, entusiastas de bushcraft e qualquer pessoa que realmente dependa de cordame dia após dia, recorrem a algo muito superior. A linha de pesca. Nina 36. Bank Line. À primeira vista, parece comum, como apenas mais um carretel de corda escura e alcatroada. Mas sua força reside em seu design feito sob medida. Com uma classificação de teste de cerca de 350 libras, ela supera o paracord, apesar de ser mais fina e leve. Seu revestimento alcatroado a torna incrivelmente resistente a danos UV, abrasão e água. Não estica, não apodrece e segura nós com uma aderência que parece quase viva. Mas o verdadeiro poder da linha de pesca não está em sua durabilidade, está em sua versatilidade. Com 300 pés dela, você ganha a capacidade de resolver um número impressionante de problemas. Torna-se sua linha de cume para abrigos de lona, mantendo-se esticada mesmo com chuva e vento. Torna-se linha de pesca de verdade, capaz de capturar
capturar refeições reais, não as capturas de fantasia que os fios internos do paracorde fingem aguentar. Torna-se linha de armadilha essencial para laços e armadilhas de queda. Torna-se linha de reparo para mochilas, roupas e equipamentos porque se entrelaça no tecido sem rasgá-lo. Até mesmo serve como cadarços de emergência quando os originais falham, o que acontecerá depois de muitos quilômetros. A linha de pesca funciona não porque é chamativa, mas porque é comprovada. É o tipo de ferramenta em que as pessoas confiam quando a falha significa fome ou exposição. E, ao contrário de cordas volumosas ou cabos chamativos, ela desaparece em sua mochila enquanto silenciosamente apoia todas as outras peças de seu sistema de sobrevivência. No colapso, força não é sobre parecer preparado, é sobre carregar o que realmente funciona. A água dá vida, mas a umidade a rouba silenciosamente. Em uma situação de sobrevivência, chuva, umidade, solo molhado e condensação não são inconvenientes. São ameaças que desmantelam seu sistema inteiro peça por peça. As pessoas imaginam o perigo como algo barulhento. Predadores, conflitos, fome, mas a verdade é muito mais sutil. A umidade é a destruidora lenta e silenciosa que arruína equipamentos, enfraquece seu corpo e sabota até a estratégia mais inteligente. Começa pequeno. Sua isca absorve umidade suficiente para recusar uma faísca. Suas roupas sobressalentes, guardadas descuidadamente, absorvem umidade e perdem seu calor. Suas botas permanecem molhadas, amolecendo a pele de seus pés até que bolhas se tornem feridas abertas. Sua mochila fica no lugar errado durante a noite e amanhece encharcada. Até mesmo a comida estraga mais rápido em um ambiente úmido. Nenhuma dessas falhas parece catastrófica a princípio, mas juntas elas criam uma espiral descendente mortal. Uma onde a hipotermia ataca mesmo em temperaturas que as pessoas consideram confortáveis. A maioria dos preparacionistas nunca pensa tão à frente. Eles presumem que sua mochila é impermeável. Não é. Eles confiam em um único saco de lixo para fazer o trabalho de um sistema real. Não vai. E eles não entendem que tudo, desde o acendimento do fogo até a regulação da temperatura corporal, depende de permanecer seco, não apenas aquecido. É por isso que um dos itens mais negligenciados se torna um dos mais poderosos: 5 ou mais sacos de lixo de empreiteiro de 55 galões resistentes. Eles pesam quase nada, custam quase nada e, no entanto, fornecem um valor que salva vidas que excede em muito equipamentos 10 vezes mais caros e pesados. Um saco de empreiteiro é uma barreira, 100% à prova d'água, flexível, resistente e infinitamente adaptável. Usado como forro dentro de sua mochila, ele protege cada peça de equipamento da chuva e das travessias de rios. Usado como capa de chuva de emergência, mantém seu corpo seco quando o céu se abre sem aviso. Usado como transportador de água, permite que você carregue galões de uma vez quando a fonte está longe do acampamento. Estendido sob você, bloqueia a umidade do solo que, de outra forma, drenaria o calor do seu corpo durante toda a noite. Cheio de folhas, torna-se um colchão que o separa da terra fria. Usado em um destilador solar, transforma vegetação e luz solar em água potável. Mesmo como ferramenta de sinalização, sua superfície reflexiva pode ser a diferença entre ser visto e ser perdido para sempre. E tudo isso de algo que se dobra mais plano que uma camisa. A umidade arruína tudo em que você depende. Os sacos de empreiteiro evitam essa ruína antes que ela comece. Eles não são glamourosos, não são táticos, não são comercializados por influenciadores, mas eles, silenciosamente, protegem cada peça do seu sistema de sobrevivência
e permitem que o resto de suas ferramentas funcionem como deveriam. Em um mundo em colapso, as ferramentas que o salvam muitas vezes parecem nada, até o momento em que salvam tudo. No colapso, nada dura tanto quanto você espera. O mundo se torna um moedor que mastiga equipamentos, roupas, abrigos e até o terreno sob seus pés. Bordas afiadas ficam cegas, tecidos rasgam, metal entorta, plástico racha, costuras se desfazem. Quanto mais dias você sobrevive, mais seu equipamento começa a mostrar a verdade. Tudo quebra e tudo eventualmente falha. Isso não é um acidente. É o custo natural de viver ao ar livre, movendo-se constantemente e confiando em ferramentas muito além do uso gentil para o qual foram projetadas no mundo antigo. A maioria das pessoas nunca se prepara para esta fase. Elas presumem que seu equipamento aguentará. Elas presumem que qualidade significa invencibilidade. Elas presumem que durabilidade é o mesmo que imortalidade. Mas quando sua mochila rasga em um galho a quilômetros do abrigo, ou sua lona rasga no meio de uma tempestade, ou a sola de sua bota descola durante uma noite congelante, o pensamento positivo se torna inútil. Você precisa de uma maneira de consertar as coisas imediatamente, porque as falhas não esperam por conveniência. Uma lona rasgada não é apenas um rasgo, é abrigo perdido. Uma bota falhando não é apenas desconforto, é uma lesão. Uma garrafa vazando não é apenas aborrecimento, é desidratação. É por isso que o item mais sem glamour se torna a espinha dorsal da sobrevivência de longo prazo. Um rolo achatado de fita adesiva Gorilla de alta qualidade. É o cirurgião de campo para seu equipamento, o suporte de emergência para seu abrigo, o parceiro silencioso que mantém seu sistema funcional quando o ambiente está fazendo o melhor para desfazê-lo. A fita adesiva é pura versatilidade. Ela remenda buracos em lonas, restaurando a integridade impermeável de ambos os lados, veda rachaduras em garrafas, mantendo a preciosa água onde ela pertence, reforça as alças da mochila que estão desfiando sob carga constante. Pode imobilizar um poste quebrado, moldar ferramentas improvisadas ou amarrar equipamentos quando as fivelas falham. E como seu adesivo é sensível à pressão e tem suporte de tecido, ele adere a superfícies que outras fitas não conseguem, molhadas, frias, sujas ou irregulares. Mas sua utilidade não para no equipamento. Na simplicidade cruel do colapso, a fita adesiva também se torna um kit médico improvisado. Pode manter uma ferida fechada o tempo suficiente para você se mover. Estabiliza entorses, protege calcanhares com bolhas e protege a pele irritada de danos maiores. Quando cada passo importa, pequenas intervenções podem significar a diferença entre mobilidade e ficar preso. Ela até se transforma em fogo. Um pequeno pedaço de fita adesiva queima quente e por muito tempo, dando a você preciosos minutos de chama quando sua isca está úmida ou escassa. Na sobrevivência, a redundância é raramente um luxo, mas a redundância de fogo é uma necessidade. O que torna a fita adesiva extraordinária não é sua força, é sua universalidade. Uma única tira pode resolver problemas em várias categorias: abrigo, água, roupas, calçados, ferramentas, necessidades médicas e fogo. Nenhum outro item em sua mochila suporta tantos sistemas de forma tão eficaz com tão pouco peso e espaço. No final, a sobrevivência é um jogo de longo prazo e jogos de longo prazo exigem a capacidade de se recuperar após os contratempos. A fita adesiva não evita o bar na falha. Ela lhe dá o poder de continuar apesar dela.
Quando você ouve a lista pela primeira vez, 7 itens, 7 ferramentas, 7 pilares, parece quase muito simples: fogo, água, abrigo, lâmina, cordame, impermeabilização, reparo. Cada um parece prático o suficiente por si só, mas o verdadeiro poder não está em suas funções individuais. Está em como eles se interligam, se sobrepõem e se fortalecem mutuamente. A sobrevivência não é construída a partir de ferramentas isoladas. Ela é construída a partir de sistemas vivos, respiratórios que continuam funcionando mesmo quando uma parte falha. Sua barra de ferro não apenas cria fogo, ela capacita sua garrafa de água a purificar, sua lona a aquecer um abrigo e sua fita adesiva a secar equipamentos molhados. Sua linha de pesca não apenas amarra nós, ela transforma a lona em arquitetura, transforma a garrafa em uma panela suspensa, constrói armadilhas que fornecem comida e mantém sua mochila funcionando quando as alças ameaçam falhar. Seus sacos de empreiteiro não apenas mantêm as coisas secas, eles protegem sua isca, criam isolamento de emergência e protegem sua lâmina e cordame de se tornarem um peso morto inútil. Tudo apoia tudo o mais. Nada fica sozinho. Esta é a essência da regra do multiplicador, a lei que corta a ilusão de possuir mais equipamentos. No colapso, mais não é melhor. Melhor é melhor. Uma única lona substitui uma barraca, uma capa de chuva, um lençol de chão, um coletor de água e camuflagem. Um rolo de fita adesiva substitui metade de um kit de reparo. Uma barra de ferro substitui caixas de fósforos e isqueiros que morrem no momento em que as condições ficam adversas. Quanto mais você avança no colapso, mais o peso se torna uma ameaça e mais esses multiplicadores se tornam a diferença entre resistência e exaustão. Mas por trás de tudo isso, por trás do aço, da corda, da faísca, da lona, existe uma verdade que nenhuma ferramenta pode substituir. Você, sua consciência, sua vontade de praticar antes que tudo dê errado. Sua capacidade de manter a calma, de pensar, de improvisar, de adaptar. As ferramentas são extensões de sua mente, e sem a disciplina para usá-las corretamente, elas se tornam nada mais do que objetos se desgastando lentamente em sua mochila. Essa é a parte que a maioria das fantasias de sobrevivência nunca mostra: a habilidade silenciosa e sem glamour da repetição. Construir abrigos até que os nós se tornem memória muscular. Acender fogueiras na chuva muito antes de você precisar. Consertar equipamentos antes que quebrem para que você saiba como consertá-los quando o fizerem. Treinar sua mente para ver oportunidades em vez de obstáculos. Saber como combinar essas 7 ferramentas em 20, depois 50, depois 100 soluções. No final, o mundo não o recompensará pelo que você possui. Ele o recompensará pelo que você pode fazer. O colapso reduz tudo ao essencial, mas também revela algo esperançoso. Com o conhecimento certo e as 7 ferramentas certas, você é muito mais capaz do que o velho mundo jamais permitiu que você acreditasse. A sobrevivência não é apenas um teste de habilidade ou equipamento, é uma declaração silenciosa de quem você se torna quando o mundo não garante mais sua segurança. Depois que o ruído diminui, depois que os sistemas colapsam, depois que as ilusões são desfeitas, o que resta é o pequeno e inquebrável núcleo dentro de você, a parte que se recusa a se render. A parte que aprende, se adapta, avança. Cada ferramenta em sua mochila importa, mas nenhuma delas importa mais do que a resolução que o impulsiona a usá-las. Essas 7 ferramentas não são um kit, são uma fundação. Elas o lembram de que você não precisa de 50 objetos para sobreviver.
Você precisa de um sistema que multiplique sua força em vez de sobrecarregá-la. Elas o lembram de que a capacidade cresce da clareza, não da desordem. Elas o lembram de que a sobrevivência não é caos, mas disciplina. Com o fogo, você cria calor e coragem. Com a água, você restaura a clareza. Com o abrigo, você recupera a segurança. Com uma lâmina, você molda o mundo ao seu redor. Com o cordame, você une ideias em estrutura. Com a impermeabilização, você protege tudo o que construiu. Com o reparo, você continua muito depois que outros teriam parado. E entrelaçada em tudo isso está a verdade que você não pode mais ignorar. Você não é frágil, você não está despreparado, você não está esperando que o mundo o salve. Você está aprendendo a se salvar. Este momento final é onde a jornada se reconecta com o mundo de onde você veio. Não como alguém com medo do colapso, mas como alguém fortalecido pela compreensão do que realmente importa. E se esta história, este caminho, este aprimoramento silencioso do eu ressoou com algo dentro de você, então deixe-o continuar além destas palavras. Se esta história ressoou com você, por favor, compartilhe seu senso de força nos comentários e vamos espalhar este orgulho silencioso pelo mundo.